Irmão Murad, Oi, bem-vindo, tudo bem? muito obrigado. Irmão Murad, Boa a tarde. gente viu o Papa Francisco falando da encíclica Laudato Si e que a gente não pode separar uma crise climática de uma crise Uhum. social. E o senhor, que é estudioso, contribui muito com a TV Aparecida, leva também esse legado do Papa Francisco no cuidado com a casa comum. Como que a gente pode repercutir isso quando o Papa então diz: não tem duas crises, uma social e uma ambiental, existe uma única crise socioambiental? Olha, eu acho que aqui tem uma intuição profunda do Papa Francisco, que ele ecoa algo que nós, da teologia latino-americana, da ecoteologia, da teologia da libertação, já falávamos antes. Ele deu autoridade a essa fala, que as questões ecológicas elas vão juntas com aquelas sociais. Quer dizer, ao mesmo tempo, a gente quer e se dedica a cuidar do planeta, a defender as questões ecológicas, mas também os mais pobres, os que mais necessitam, porque são aqueles que, em primeiro lugar, sofrem as consequências dos impactos negativos da poluição, da exploração da terra, da má qualidade do ar. Então, Francisco nos propõe algo, acho que tão bonito, belo, forte, é que há um compromisso único, que é cuidar das pessoas, especialmente daqueles que precisam mais, e da nossa casa comum. Eu me lembro, anos atrás, eu estava atuando na Comissão Pastoral da Terra e havia um frei, já falecido, que era biólogo. E ele dizia para o pessoal: não adianta vocês conquistarem a terra se vocês não cuidarem. Nossa, naquele tempo já ele falava isso, tem mais de 40 anos. Se vocês não cuidarem da terra. E aí eu comecei a aprender com ele. É isso que depois o Papa Francisco nos traz como grande referência, como, é, eu diria, um ideal a ser vivido e cultivado. Irmã Murad, boa tarde. Obrigada por atender o nosso convite aqui da TV Aparecida, de estar participando com a gente. E queria que você falasse, então, o Papa Francisco sempre tão preocupado também com a nossa casa comum e também com os povos originários, né? Sempre foi uma preocupação dele, aqueles que vieram primeiro na Terra. E queria que o senhor falasse, então, um pouquinho sobre isso também, de como que essa preocupação dele repercute em toda a igreja, também aqui no Brasil. Olha, há uma entrevista com o Papa Francisco que está no IHU, Instituto Humanitas, que ele fala da conversão ecológica dele. É muito interessante. Então ele conta que no encontro de Aparecida, né, na reunião do CELAN em Aparecida, e que depois deu origem à Conferência Aparecida, ele ficava um pouco perturbado quando os brasileiros falavam da Amazônia, da ecologia, não era algo que estava ainda no coração dele. E aí foi crescendo essa sensibilidade a ponto dele convocar um sínodo sobre a Amazônia. E, em preparação ao sínodo sobre a Amazônia, ele foi ao Peru e lá encontrou umas comunidades indígenas originárias. Muito que tocou ele também, sabe por quê? Ele disse: meu Deus, eu imaginava que povos indígenas só viviam na floresta. Aí ele encontrou advogados, pesquisadoras, mulheres da área da medicina. Ele disse: gente, aí ele se deu na conta que a grande novidade é incorporar o saber, a ciência contemporânea com a sabedoria dos povos originários. Eu estive em Roma durante o Sino da Amazônia. Eu não estava participando, eu estava naquela equipe de apoio, de divulgação, e era gente tão bonito a ver, quando encerrava a sessão, aquela diversidade de pessoas, inclusive vários povos indígenas, gente de vários povos indígenas, ali sentados nas igrejas em Roma, conversando, era coisa assim, linda, sabe?
e o que trouxe como confirmação que Francisco fala no Laudato Si, que a ecologia social, a ecologia cultural, ela é tão importante quanto a ecologia ambiental. Ele diz ainda: a destruição de um povo é tão grave quanto a destruição de um tipo de planta ou de animal. Então, a gente é grato a Francisco por essa consciência socioambiental que vai se estendendo também a, aos povos originários nossos, que no caso do Brasil, os povos indígenas e também os quilombolas, que cultivam uma relação tão forte de amor, de cuidado com a Mãe Terra. E penso que é bem interessante também o processo sinodal do Sínodo da Amazônia de ouvir as demandas, porque muitas vezes nós queremos falar por eles. E aí o Papa Francisco diz: não, nós vamos ouvi-los primeiro para poder preparar o documento que será estudado e analisado durante o sínodo e as discussões. Então, isso mostra também uma característica muito particular do Papa Francisco, não é mesmo, irmão Afonso Murad? O fato do Papa querer ouvir quem realmente é envolvido no problema, né? Olha, eu acho que essa é uma chave importantíssima para nós no presente e no futuro da igreja. Ouvir as pessoas, tentar compreender a partir delas, e não só as pessoas, mas também os grupos sociais, étnicos, culturais. Essa prática do exercitar o ouvir deu uma diferença enorme no pontificado do Papa Francisco, sabe? E eu acho que é um desafio para todos nós que atuamos na igreja, ouvir as outras pessoas, entendê-las por dentro e a partir delas, para estabelecer pontes. Aí está o segredo, viu? E o Sínodo da Amazônia, as pessoas que estiveram lá nos contaram, né? Como nos primeiros dias foi um ouvir recíproco, né? Todo mundo que estava na sala, não só os padres e bispos que votavam, mas inclusive as mulheres, os representantes dos povos indígenas, os ambientalistas e as ambientalistas, tiveram momento para falar nos grupos e também no plenário. E esse falar e escutar-se é a grande chave, gente, para uma conversão ecológica. Porque só aí a gente se sente chamado, interpelado, provocado para sair da situação de indiferença ou então de rejeição ou de negação. Irmão Murad, a gente está aqui também com o irmão Alain, que se junta a nós nessa conversa. Ele também quer dar uma palavrinha com o senhor. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Boa tarde para você, Letícia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, irmão Orlando. Boa tarde, Frei Bartolomeu. Paz e bem. Irmão Afonso Murad, querido, boa tarde. Fratelli tutti, todos irmãos. Que bom estar aqui com você também, Murad. Estamos nessa cobertura especial, toda a nossa equipe desde ontem de manhã, nos mobilizamos nos nossos vários programas e a gente também está ajudando e através de você a gente quer saudar toda a família, os queridos irmãos maristas, agradecer a sua presença, agradecer o seu sonho ecológico, Murad, porque além do grande mariólogo que você é reconhecido em toda a igreja, nós também temos esse privilégio de contar com você num quadro, sempre às sextas-feiras, no Vamos Cuidar, nesse sonho ecológico, nessa preocupação com o planeta, com a casa comum. Então a gente pode dizer o tanto que você também é afinado com esse magistério do Papa Francisco, que sem dúvidas a gente vai sentindo saudades. Mas, irmão, na sua reflexão agora, você já dizia dois aspectos que eu acho que caracterizam muito esse pontificado do nosso querido Papa Francisco. Primeiro, é quando ele promove um sínodo para falar da Amazônia. Está aí a preocupação. E depois, quando ele leva pessoas que ainda nunca tinham sido ouvidos, quando ele muda, não, tem que ter mais gente na história. Então, um Papa próximo, um Papa solidário, um Papa preocupado com os pobres, isso representa uma diferença no agir missionário, não é, irmão?
Sim, verdade. E, sabe, quando eu revisito o texto que foi o resultado do sínodo, e me impressiona como a contribuição de tantas mãos, tantas mentes, tantos corações. É, quer dizer, antes de fazer o sínodo sobre a sinodalidade, o sínodo da Amazônia já foi uma prática sinodal que somou a contribuição de tantas pessoas. E depois o Papa Francisco escreveu o documento Querida Amazônia, e ele disse: Olha, eu não vou acrescentar mais nada no texto do Sínodo. O texto do Sínodo eu acolho plenamente, eu vou acrescentar alguma coisa a mais. E ele acrescentou esses pontos. Eu quero dizer, Alan, também da amizade que eu cultivo com vocês, com você, como irmão também, redentorista e eumarista, e a alegria que eu percebo que cada vez mais a TV Aparecida tem incorporado essa questão ecológica na sua programação, não somente no programa que você abriu o espaço para que a gente tivesse, mas em outros momentos, principalmente o jornalismo. Eu tenho acompanhado alguns espaços e algumas programações de vocês. Quero dizer da minha alegria, que é muito importante que a população brasileira se deixe tocar cada vez mais pela beleza da criação, como o Papa Francisco coloca na Laudato Si, mas também deixar-se tocar pelos grandes desafios e sentir-nos responsáveis pelo cultivo da nossa casa comum. Irmão Murad, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade em estar conosco nesse momento de recordação, de saudade já do Papa Francisco, mas também de toda essa transformação que ele fez na nossa igreja. Então, muito obrigada por atender o nosso convite e até uma próxima. Muito obrigado, gente. Um abraço grande para vocês. E vocês vão seguir aí no debate, na discussão, como é importante isso. E você que nos acompanha na TV Aparecida, seja agora ao vivo, seja depois pela internet, eu quero deixar aqui um desafio e um apelo. O tema da campanha da fraternidade desse ano foi Ecologia Integral. A campanha da fraternidade terminou, agora é tempo pascal. E o que nós vamos fazer com uma atitude individual e uma atitude comunitária para colocar em prática o ideal da ecologia integral? Conversão ecológica só é possível quando a gente dá um passo a mais de gestos, de atitudes, de postura de vida. E esse é o convite que eu faço para você que nos acompanha agora na TV Aparecida. E uma feliz oitava de Páscoa para todos nós. Muito obrigada, irmão Murad.